Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 18, que tem o seguinte título: A idolatria da tribo de Dan. Esta lição foi baseada no site Jesus e a Bíblia, estudo completo no livro de Juízes por Diego Nascimento, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos te convidar, você que é novo e ainda não é um inscrito do canal, se inscreva agora e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque desta forma você verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta maneira você nos ajudará a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então, te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, do versículo 4 até o versículo 6. Verdade prática. Juízes 18 nos lembra das consequências de desviar dos caminhos de Deus e seguir nossos próprios desejos e entendimentos. A história é uma alerta contra a idolatria, seja em forma de adoração de ídolos físicos ou na idolatria moderna de dinheiro, poder ou prazer. Essa história nos desafia a buscar a orientação em Deus e a viver de acordo com seus mandamentos. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, no capítulo 18, do primeiro versículo até o versículo 31, que diz assim: Naquele tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, terra que fosse só deles. Isso porque, até aquela ocasião, eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte. Então o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo. Eles foram mandados das cidades de Zora e Estaol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Enquanto estavam lá, perceberam pelo jeito de um jovem levita falar que ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram: O que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá? Ele respondeu: Eu fiz um trato com Mica. Ele me paga para ser sacerdote dele. Aí disseram ao moço: Então pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem. E o sacerdote respondeu: Não se preocupem, o Senhor Deus estará com vocês nesta viagem. Então os 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Laís. Chegando lá, viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, como os sidônios. Eram pacíficos e calmos e não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam,
moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos outros povos. Quando os 5 homens voltaram para Zora e Estaol, a sua gente perguntou o que eles haviam descoberto. E eles responderam: Vamos atacar. Nós vimos a terra. Ela é muito boa. Não fiquem aí parados. Vão depressa e tomem a terra. Lá vocês vão ver que o povo não desconfia de nada. A terra deles é grande e tem tudo o que é preciso. E Deus a está dando a vocês. Então 600 homens da tribo de Dan saíram de Zora e Estaol, prontos para a luta. Subiram e acamparam a oeste da cidade de Quiriate Jeraim, na região de Judá. É por isso que aquele lugar é chamado até hoje de Campo de Dan. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram aos seus companheiros: Vocês sabiam que numa dessas casas há um ídolo de madeira folheado a prata? Há também outros ídolos e uma roupa de sacerdote. O que vocês acham que devemos fazer? Então eles entraram na casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o cumprimentaram. Enquanto isso, os 600 soldados da tribo de Dan estavam esperando no portão, prontos para combater. Os 5 espiões entraram na casa, pegaram um ídolo de madeira folheado a prata, os outros ídolos e a roupa de sacerdote. O sacerdote tinha ficado no portão, com os 600 soldados armados. Quando os homens entraram na casa de Mica e pegaram os objetos sagrados, o sacerdote perguntou: O que vocês estão fazendo? Eles responderam: Fique quieto, não diga nada. Venha com a gente e seja o nosso sacerdote e conselheiro. Você não gostaria de ser o sacerdote de uma tribo inteira, em vez de ser sacerdote de apenas uma família? O sacerdote ficou muito contente, pegou os objetos sagrados e ficou com os espiões e os soldados. Eles deram meia volta, puseram na frente as crianças, o gado e os seus bens e partiram. Já estavam longe quando os vizinhos de Mica, que haviam sido chamados para lutar, alcançaram os homens da tribo de Dan. Estes, ao ouvirem os gritos dos que vinham atrás deles, deram meia volta e perguntaram a Mica: O que é que há? Para que toda essa gente? Ele respondeu: Vocês ainda me perguntam o que é que há? Vocês me tomaram os deuses que eu fiz e o meu sacerdote e foram embora. O que foi que sobrou para mim? Os homens de Dan disseram: É melhor você não falar mais nada, porque estes homens podem ficar zangados e acabar atacando vocês. Nesse caso, você e toda sua família morreriam. Depois de dizerem isso, os homens de Dan partiram. Mica viu que eles eram mais fortes, então voltou para casa. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele. Aí foram e atacaram Laís, aquela cidade de povo pacífico e calmo. Mataram seus moradores e queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar aquela gente, pois Laís ficava longe de Sidom, e eles não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale, perto de Bet-Reob. A tribo de Dan constituiu de novo Laís e ficou morando ali. Deram à cidade o nome de Dan, porque assim se chamava o fundador da tribo, que era filho de Jacó. E os homens de Dan levantaram um ídolo para adorá-lo. Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan.
Ele e os seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. E o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Em Juízes 18, encontramos um capítulo intrigante e repleto de reviravoltas na narrativa bíblica, que nos convida a explorar as complexidades da busca pelo lugar certo e a incessante busca pelo ideal. Este trecho da Bíblia narra uma aventura empreendida por um grupo de danitas em busca de terras para habitar. Uma jornada que nos conduzirá por um enredo cheio de surpresas e dilemas morais. A história começa com a tribo de Dan, uma das 12 tribos de Israel, insatisfeita com sua porção de terras na Canaã conquistada. Determinados a encontrar uma terra mais espaçosa e fértil, 5 espiões são enviados em uma missão de reconhecimento. No entanto, à medida que a narrativa se desenrola, somos confrontados com questões sobre ética e moralidade, uma vez que esses espiões roubam ídolos de um sacerdote, Mica, que os havia contratado. O capítulo 18 de Juízes nos desafia a considerar as escolhas humanas, os desafios do caminho correto e as implicações dessas ações. Além disso, ele nos leva a refletir sobre a importância de buscar a vontade de Deus em nossa jornada pessoal e coletiva. Ao explorarmos este capítulo, descobrimos uma narrativa cativante e enriquecedora, que nos convida a examinar os caminhos que escolhemos e a compreender as complexidades da busca pela orientação divina em nossas vidas. Com suas reviravoltas e lições profundas, Juízes 18 nos oferece um olhar fascinante sobre a natureza humana e a jornada espiritual, destacando a necessidade de buscar sempre a direção de Deus em nossas vidas. Primeiro tópico: preocupação dos danitas. Juízes, capítulo 18, do primeiro versículo até o versículo 6. Neste primeiro segmento do capítulo 18 de Juízes, somos introduzidos à situação que levou os danitas a empreender uma busca desafiadora por terras mais férteis e espaçosas. A insatisfação com sua herança de terras na Canaã conquistada levou a tribo de Dan a questionar seu destino e a lançar-se em uma jornada em busca de uma solução para o seu dilema. A narrativa começa com a tribo de Dan, que se estabeleceu na região montanhosa ao oeste de Jerusalém, compartilhando uma porção de terra com a tribo de Judá. No entanto, os danitas logo começaram a sentir os limites das suas terras e a pressão demográfica sobre os seus recursos naturais. É nesse contexto que a busca por terras mais amplas começa a tomar forma. A insatisfação dos danitas com a sua situação é um sentimento humano comum. Muitas vezes encontramos-nos em momentos de busca por algo melhor, seja em nossas vidas pessoais ou coletivas. É natural que, diante de desafios ou dificuldades, busquemos alternativas para melhorar nossa situação. Neste trecho da Bíblia, a insatisfação dos danitas nos lembra que, mesmo nos tempos antigos, as pessoas enfrentavam dilemas semelhantes aos que enfrentamos hoje. A busca por melhorias e a esperança de encontrar um lugar mais adequado são desejos humanos intrínsecos. A decisão dos danitas de enviar espiões para explorar terras em busca de uma herança mais adequada é um exemplo de como a busca por soluções pode nos levar a empreender jornadas desconhecidas e desafiadoras. Assim como os danitas, podemos ser impelidos a buscar alternativas
e novos caminhos quando nos deparamos com obstáculos em nossa jornada. No entanto, é importante notar que a busca por soluções não é por si só negativa. É natural procurar melhorias em nossas vidas e em nossas comunidades. O desafio reside em como conduzimos essa busca e nas escolhas que fazemos ao longo do caminho. Os danitas nos lembram que, enquanto buscamos soluções para os nossos problemas, devemos fazê-lo com integridade e consideração pelos outros. Eles nos mostram que a busca por terras mais férteis e espaçosas deve ser acompanhada por uma busca pelo direcionamento de Deus em nossas vidas, para que nossas ações sejam justas e alinhadas com a vontade divina. Em resumo, a preocupação inicial dos danitas, no capítulo 18 de Juízes, nos lembra que a busca por soluções é inerente à experiência humana. No entanto, essa busca deve ser acompanhada de reflexão, integridade e busca pela orientação divina. À medida que continuamos a explorar esta narrativa intrigante, veremos como as escolhas dos danitas e as consequências de suas ações se desdobram ao longo da história, fornecendo valiosas lições para nossas próprias jornadas pessoais e coletivas. Segundo tópico: a missão dos espiões. Juízes, capítulo 18, do versículo 7 até o versículo 10. Neste segundo segmento do capítulo 18 de Juízes, mergulhamos mais profundamente na narrativa dos danitas em sua busca por terras mais adequadas. Com a preocupação inicial estabelecida, a tribo de Dan avança para a próxima fase de sua jornada: o envio de espiões para explorar a terra em busca de um local adequado para habitar. A missão dos espiões é um elemento comum em muitas histórias bíblicas e na literatura em geral. Essa estratégia de envio de indivíduos para investigar e coletar informações é uma abordagem sensata ao enfrentar o desconhecido. Neste contexto, os danitas não são diferentes, buscando informações vitais para tomar decisões informadas sobre seu destino. O texto nos revela a chegada dos 5 espiões à casa de Mica, um homem que mais tarde descobrimos ser um sacerdote. A escolha de visitar a casa de Mica não é acidental, pois ele era um personagem local conhecido por seus ídolos e práticas religiosas. Os espiões entram na casa e reconhecem a voz do sacerdote, revelando a conexão entre Mica e os futuros intrusos. A identificação da voz de Mica pelos espiões nos lembra da importância da percepção aguçada e da atenção aos detalhes em qualquer missão de reconhecimento. Eles não apenas identificam o sacerdote, mas também fazem uma abordagem inicial para iniciar uma conversa. É importante notar, até este ponto da história, os danitas não demonstram más intenções. Eles estão em busca de uma nova terra, e o encontro com Mica pode ser considerado um acaso. No entanto, as escolhas que fazem a partir deste ponto terão consequências significativas. A missão dos espiões nos lembra que em nossas próprias vidas, muitas vezes somos chamados a explorar o desconhecido ou a enfrentar desafios. A abordagem sensata é buscar informações, entender o ambiente ao nosso redor e tomar decisões informadas. No entanto, como os danitas, também devemos estar atentos às escolhas que fazemos durante nossa jornada. A história dos espiões de Dan nos faz refletir sobre como lidamos com as situações que encontramos em nossas vidas. Mesmo quando buscamos informações ou tomamos decisões, devemos agir com integridade e respeito pelos outros.
As escolhas que fazemos podem ter um impacto duradouro, assim como veremos nas reviravoltas subsequentes desta narrativa. Em resumo, a missão dos espiões da tribo de Dan, no capítulo 18 de Juízes, nos ensina sobre a importância da busca por informações em nossas próprias jornadas. No entanto, também nos lembra que nossas escolhas ao longo do caminho são cruciais e que devemos agir com integridade e consideração pelos outros. Conforme continuamos a explorar essa história envolvente, veremos como as consequências das ações dos espiões se desenrolam e fornecem lições valiosas para nossas próprias vidas. Terceiro tópico: o roubo dos ídolos. Juízes capítulo 18, do versículo 11 até o versículo 21. Neste terceiro segmento do capítulo 18 de Juízes, somos levados a um ponto crucial da narrativa, onde os danitas, em sua busca por terras mais férteis, tomam uma decisão que terá implicações profundas e desafiadoras. Eles entram na casa de Mica e roubam os ídolos que pertenciam ao sacerdote. Este evento nos oferece uma visão intrigante sobre os dilemas morais e as escolhas que enfrentamos em nossas próprias jornadas. A decisão de roubar os ídolos de Mica não é apenas uma ação impulsiva dos danitas, mas também uma demonstração de desrespeito pelas crenças e práticas religiosas de outra pessoa. Mica, como sacerdote, tinha uma ligação pessoal e espiritual com esses ídolos, e os danitas escolheram despojá-lo de sua conexão religiosa e cultural. O roubo dos ídolos nos faz refletir sobre a complexidade das escolhas humanas. Às vezes, em busca de nossos objetivos ou interesses, podemos ser tentados a tomar medidas que prejudicam ou desrespeitam os outros. No entanto, esta ação nem sempre é justificável, e a narrativa nos lembra que podemos ponderar cuidadosamente nossas decisões e considerar as consequências éticas de nossas ações. Além disso, a história também nos mostra que, mesmo em nossa busca por melhorias ou soluções para nossos problemas, não devemos comprometer nossos valores ou princípios. Os danitas, em sua ânsia de encontrar uma herança mais adequada, comprometeram sua integridade ao roubarem os ídolos de Mica. A escolha dos danitas de roubar os ídolos também nos faz refletir sobre a importância da fé e da espiritualidade em nossas vidas. Para Mica, esses ídolos tinham um significado profundo, e o seu roubo representou uma violação não apenas de seus bens materiais, mas também de sua fé e conexão com o divino. Isso nos lembra que devemos respeitar as crenças e práticas religiosas dos outros, mesmo quando não compartilhamos das mesmas convicções. À medida que a narrativa se desenrola, vemos que os danitas continuam sua jornada com os ídolos roubados em seu poder. Essa escolha os coloca em uma posição delicada, uma vez que agora estão carregando um fardo de responsabilidade e conflito ético consigo mesmos. A história nos ensina que nossas ações têm consequências, e as escolhas que fazemos podem nos colocar em situações difíceis de resolver. Em resumo, o roubo dos ídolos no capítulo 18 de Juízes nos apresenta uma série de dilemas morais e éticos que são atemporais e relevantes para nossas próprias vidas. Ele nos lembra da importância de considerar as consequências de nossas ações, respeitar as crenças dos outros e manter nossa integridade mesmo quando enfrentamos desafios. À medida que avançamos na narrativa, veremos como nossas escolhas afetam o destino dos danitas e oferecem lições valiosas para nossas próprias jornadas pessoais e coletivas.
Quarto tópico: Fundação de Laís. Juízes, capítulo 18, do versículo 22 até o versículo 29. Neste quarto segmento do capítulo 18 de Juízes, a história dos danitas continua a se desenrolar de maneira intrigante, à medida que eles avançam na jornada em busca de uma nova terra. A fundação de Laís, uma cidade na região norte de Israel, marca um ponto crucial na narrativa, trazendo à tona questões sobre conquista, identidade e as consequências de escolhas passadas. Após o roubo dos ídolos de Mica, os danitas continuam sua jornada em direção à região montanhosa do norte, perto da fronteira com a Fenícia. Lá encontram a cidade de Laís, aparentemente despreparada e indefesa. Essa cidade, pacífica e desprotegida, parece uma oportunidade tentadora para os danitas, que agora carregam os ídolos roubados. A fundação de Laís nos lembra que muitas vezes as escolhas que fazemos podem ter impactos inesperados e duradouros. Os danitas, inicialmente em busca de uma nova terra para habitar, encontram-se em uma posição que podem aproveitar a fraqueza de Laís para estabelecer uma nova comunidade. No entanto, essa escolha levanta questões sobre a conquista e justiça. A narrativa nos lembra que as consequências de nossas ações podem se desdobrar de maneiras imprevisíveis. A fundação de Laís é uma consequência direta das escolhas dos danitas, que roubaram os ídolos de Mica e assim alteraram o curso de sua jornada. Isso nos faz refletir sobre como devemos considerar cuidadosamente nossas ações e suas implicações antes de avançarmos. Além disso, a história nos chama a atenção para a importância da justiça e do respeito pelos direitos dos outros. A tomada de Laís pelos danitas, embora tenha sido aparentemente pacífica, foi uma conquista que levantou questões sobre o direito de uma comunidade de se estabelecer em terras já habitadas. Essa questão moral é um tema recorrente na narrativa bíblica e nos convida a considerar como nossas ações afetam aqueles ao nosso redor. A fundação de Laís também levanta questões sobre identidade e pertencimento. À medida que os danitas estabelecem uma nova comunidade em Laís, eles dão um novo nome na cidade, transformando-a em Dan. Essa mudança de identidade reflete a necessidade de os danitas se estabelecerem como uma tribo independente em sua nova terra. No entanto, essa mudança também pode ser vista como uma tentativa de apagar o passado e as escolhas controversas que levaram à sua jornada. Em resumo, a fundação de Laís, no capítulo 18 de Juízes, nos oferece uma visão rica e complexa das consequências de nossas escolhas, questões de justiça e identidade. A história nos lembra que nossas ações têm impactos que podem ser difíceis de prever e que devemos considerar cuidadosamente como navegamos em nossas próprias jornadas. À medida que continuamos a explorar essa narrativa envolvente, veremos como as escolhas dos danitas moldam seu destino e oferecem lições valiosas para nossas próprias jornadas pessoais e coletivas. Quinto tópico: idolatria em Laís. Juízes, capítulo 18, do versículo 30 até o 31. Neste quinto e último segmento do capítulo 18 de Juízes, a história dos danitas chega à conclusão que levanta questões intrigantes sobre idolatria, religião e a busca pela identidade espiritual. A idolatria em Laís representa um desvio significativo
das crenças tradicionais dos israelitas e nos convida a refletir sobre como as escolhas espirituais podem moldar uma comunidade. Após a fundação de Laís, que agora é conhecida como Dan, em homenagem à tribo dos Danitas, a narrativa nos informa que eles estabelecem um sacerdote descendente de Levi como líder espiritual. Essa escolha de um líder religioso levanta questões sobre como os danitas planejavam reconciliar suas ações anteriores, como o roubo dos ídolos de Mica, com sua nova identidade espiritual. A idolatria em Laís nos lembra que, ao longo da história, as comunidades frequentemente adotam ou adaptam práticas religiosas de acordo com suas necessidades e circunstâncias. No entanto, essa adaptação nem sempre é congruente com as tradições religiosas mais amplas e pode criar tensões e divisões dentro da comunidade. A escolha dos danitas de estabelecer um sacerdote e práticas religiosas em Dan reflete sua necessidade de estabilidade e coesão espiritual em sua nova terra. No entanto, essa decisão também nos lembra que a espiritualidade é uma parte fundamental da identidade de um povo, e as escolhas feitas nessa área podem ter implicações profundas em sua cultura e coesão social. Além disso, a idolatria em Laís levanta questões sobre como a busca por significado espiritual pode levar a desvios de práticas religiosas tradicionais. Os danitas, em sua busca por uma herança mais adequada, podem ter se sentido compelidos a adaptar suas crenças e práticas para se encaixarem em sua nova realidade. Essa transformação espiritual reflete a capacidade humana de se adaptar às circunstâncias, mas também nos faz questionar a autenticidade das tais escolhas. A idolatria em Laís também nos lembra da importância da busca por uma conexão genuína com o divino e de como as práticas religiosas devem ser fundamentadas em um compromisso sincero. As práticas religiosas vazias ou adotadas por conveniência podem carecer de significado e propósito espiritual genuíno. Ao final do capítulo, somos informados de que os ídolos roubados de Mica estão sendo usados em Laís e que a tribo de Dan continuou a adorá-los. Essa referência aos ídolos roubados nos lembra das ações controversas dos danitas no início da história e de como suas escolhas passadas continuam a influenciar sua identidade espiritual. Em resumo, a idolatria em Laís, no capítulo 18 de Juízes, nos oferece uma visão complexa e intrigante das escolhas espirituais de uma comunidade e de como essas escolhas podem moldar sua identidade. A história nos convida a refletir sobre como as práticas religiosas e a busca por significado espiritual são aspectos fundamentais da vida humana e como as escolhas nessa área podem ter implicações profundas em nossa cultura e coesão social. À medida que concluímos nossa exploração desta narrativa envolvente, somos lembrados da importância de uma busca sincera e significativa pelo divino em nossas próprias vidas e comunidades. Reflexão de Juízes 18 para os nossos dias. A narrativa encontrada no capítulo 18 do livro de Juízes nos apresenta uma série de eventos e escolhas feitas por um grupo de pessoas em uma busca de uma vida melhor. Embora os tempos e as circunstâncias sejam diferentes de nossos dias, há lições valiosas que podemos extrair dessa história para aplicar em nossas próprias vidas contemporâneas. Em primeiro lugar,
A busca por melhorias e soluções para nossos desafios é uma característica intrínseca à condição humana, algo que persiste através dos séculos. Assim como os danitas buscavam uma herança mais adequada, muitos de nós enfrentamos situações em que desejamos melhorar nossas vidas, sejam elas pessoais, profissionais ou espirituais. Essa aspiração por algo melhor é natural e pode nos impulsionar a tomar medidas para melhorar nossa situação. No entanto, a história dos danitas também nos alerta sobre as escolhas que fazemos durante essa busca por melhorias. As consequências de nossas ações podem ser duradouras e imprevisíveis. É fundamental ponderar cuidadosamente nossas decisões e considerar as implicações éticas de nossas ações. A narrativa também destaca a importância de buscar a orientação divina em nossas jornadas. A busca por um direcionamento espiritual pode nos ajudar a tomar decisões mais sábias e a evitar desvios morais, independentemente de nossas crenças religiosas. A reflexão sobre nossos valores e princípios é essencial quando enfrentamos escolhas difíceis em nossas vidas. Outro aspecto que essa história nos recorda é o respeito pelas crenças e práticas religiosas dos outros. Os danitas, ao roubarem os ídolos de Mica, desrespeitaram suas crenças pessoais e violaram sua conexão religiosa. No mundo atual, onde vivemos em uma sociedade cada vez mais pluralista, é fundamental cultivar a tolerância religiosa e o respeito pelas diferenças espirituais. A fundação de Laís como uma nova cidade nos lembra que a busca por identidade e pertencimento é um aspecto importante da experiência humana. Às vezes, podemos sentir a necessidade de estabelecer nossa própria identidade, seja em nossas comunidades ou em nossa vida pessoal. No entanto, essa busca deve ser guiada por valores que promovam a justiça, a igualdade e o respeito pelos outros. Por fim, a idolatria em Laís nos chama a atenção para a autenticidade de nossa busca espiritual. A espiritualidade deve ser uma busca sincera e significativa por um relacionamento com o divino, em vez de práticas vazias ou adotadas por conveniência. A história nos lembra que o significado espiritual genuíno é essencial para uma vida equilibrada e significativa. Conclusão: a história de Juízes 18 nos oferece uma história de lições atemporais que podem ser aplicadas em nossos dias. Independentemente de nossas circunstâncias, enfrentamos desafios, tomamos decisões e buscamos melhorias em nossas vidas. No entanto, devemos fazê-lo com sabedoria, respeito pelas crenças dos outros, autenticidade espiritual e consideração cuidadosa das consequências de nossas ações. Ao fazê-lo, podemos trilhar caminhos que nos levem a uma vida mais significativa e em harmonia com nossos valores e princípios. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Retornarei em breve. Em minhas mãos está o galardão.
e darei a cada homem segundo os seus atos. AMRL3, o canal da família cristã.